Irmãos, vamos falar um pouco sobre as consequências do pecado. Uma certa feita, eu falei subordinado a um texto em que eu dizia que o pecado não exime da culpa. Que o perdão não exime da culpa. Deus perdoa, mas nós olhamos na palavra de Deus que tudo o que acontece na vida do ser humano, ela tem uma ligação forte com a sua obediência ou não, desculpe, à palavra de Deus. No capítulo 3 de 1 Reis, Salomão pede a Deus sabedoria e Deus se agrada. E Deus deu sabedoria a Salomão. Deus deu a Salomão que não deu a nenhum homem, antes nem depois. Certo de que a rainha de Sabá comprova isso dizendo que não falaram nem metade do que ela viu e ouviu. Certo de que também sabedoria não te aproxima de Deus. Ela tem uma grande chance de te afastar de Deus. E Salomão, um homem de tanta sabedoria, enveredou pelo caminho da desobediência. Além das 300 mulheres oficiais casadas, ele tinha mais 700 concubinas e agora mulheres estrangeiras em que a Bíblia proibia, para que a Bíblia não aceitava esse tipo de relacionamento entre gentios e judeus. E Salomão, na sua velhice, se deixou com toda aquela sabedoria, de nada valeu. A sabedoria de Salomão não passou de lixo, de esterco. A sabedoria de Salomão se dissipou e ele penetrou pelo caminho da idolatria. Aquele homem tão sábio, na sua velhice era guiado por mulheres idólatras, que os convencia, na verdade, a fazer deuses para que elas adorassem. Certo é que Salomão fez aproximadamente 700 deuses, porque a Bíblia diz que ele fez um deus para cada concubina daquela. Mas não foi um homem que tinha tanta sabedoria em que Deus se agradara. O compromisso de Deus com o homem, ele está ligado diretamente ao que diz João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Está ligado à obediência à palavra de Deus. O grau de sabedoria, de intelectualidade cairá por terra quando entra a palavra de Deus. E Salomão se afastou de Deus de maneira grande, vergonhosa. E Deus também se dignou com Salomão. No capítulo 3, Deus fala com ele em sonho. No capítulo 11, Deus está indignado com aquele mesmo que Deus deu sabedoria. 1 Reis. E Deus mostra que Salomão começou a servir a deuses estranhos e agradar aquelas mulheres ímpias que os afastaram de Deus. E Deus aí fica indignado com ele e diz que por Davi, por amor a seu pai, não por ele não tem mais valor. Para Deus não. Naquele momento Deus disse que ele não tinha nem o valor moral, nem o crédito diante de Deus. Deus disse, olha, só não vou tomar o teu reino. Não é por você não. Por causa de seu pai. Eu fiz uma promessa a seu pai, e por causa da promessa que eu fiz com seu pai. Desculpa, irmão, que eu estou gripado. Eu não vou tomar o teu reino. Mas do seu filho eu vou dividir. Consequência do pecado de Salomão. Quando seu filho Roboão assume o reinado, para se cumprir as escrituras, como Israel estava sendo explorado pela luxúria de Salomão,
O povo estava passando fome, enquanto o rei esnobava. Acontece muito hoje nas igrejas evangélicas. Os líderes esnobando e os irmãos morrendo de fome dentro da igreja. Então o povo foi até seu filho, quando ele assumiu o trono, e pediu para aliviar os impostos, pois a carga tributária era muito alta. A carga tributária era muito alta. E ele foi e tomou conselho com os anciões de Israel, que os confirmaram que a carga tributária era insuportável, não tinha mais como suportar. Mas, para se cumprir as escrituras, ele também pediu, como ele era jovem, ansioso, pediu conselho a algum outro jovem da sua época. E os jovens disseram para ele: olha, tu diz para o povo que o seu dedo mindinho é mais grosso do que a mão do seu pai. Tudo isso era para se cumprir as escrituras, culpa do pecado de Salomão, seu pai. E quando o povo retorna para ouvir a resposta dele, ele deu essa resposta dura para o povo. E o povo dissera: que é que temos nós com a casa de Davi? E ali o povo se revoltaram contra Roboão, filho de Salomão, por causa do seu pai, por causa do pecado de Salomão. E o povo se reuniram e buscaram um cidadão por nome de Jeroboão e o elegeram como rei. Não que Jeroboão fosse coisa de nada, lá na frente você vai ver que ele também se desvia do caminho do Senhor. Mas certo é que a divisão dos filhos de Israel foi culpa do pecado de Salomão. Então ficou uma tribo e meia, que havia daquela questão da carnificina, uma tribo e meia com o filho de Salomão, Roboão, e 10 tribos de Israel ficaram com Jeroboão, um dos servos. E aí eu quero falar da origem do povo samaritano. E aí esse povo compraram uma terra por nome de Samar, uma região por nome de Samar. E essas 10 tribos foram morar nesse lugar, quando o seu rei era Jeroboão. E lá construíram uma cidade, e por o nome do lugar era Samar, começaram a chamar samaritanos, pois moravam em Samar. E por isso deu origem ao povo samaritano. Eu já falei várias vezes que muita gente, por ignorância, pica o cacete no povo samaritano, como que o povo samaritano não fosse israelita. O que nutriu uma raiva muito grande entre a tribo meia e as 10 tribos, rei do norte e rei do sul, foi que só por raiva aos seus irmãos, os samaritanos começaram a casar-se, dar-se em casamento e com pessoas gentios. Começou a misturar. As 10 tribos começou a ficar um povo misturado. E isso aumentava ainda mais o ódio entre eles. Entretanto, se você pega a parábola do bom samaritano, quem foi que deu socorro que Jesus disse ao homem caído? O samaritano. No tanque de Jacó, quem veio buscar algo que encontrasse com Jesus e que chamou imediatamente os seus conterrâneos que aceitaram a palavra de Deus, uma mulher prostituta que era samaritana. A parábola a história dos 10 leprosos, dos 10 leprosos, que não é uma parábola, foi uma história real dos 10 leprosos. Quem foi que voltou para agradecer a Deus? Um samaritano. Então os samaritanos, gente, não eram gentios. Primeiro, o que seriam os gentios? Gentios eram todas aquelas pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel. É como aquilo que falamos. Todas as pessoas são israelitas. Todos são israelitas que fazem parte das 12 tribos. Mas judeu não. Judeu só é um. Uma das tribos. Chamamos todos de judeu por uma força de hábito. Mas judeu é apenas uma tribo, que é a tribo de Judá.
Então, o que é que compreendemos? O pecado de Salomão lá atrás trouxe consequências desastrosas para todo o estado de Israel, assim como a divisão entre os samaritanos e judeus que foram unificados legalmente em 1948 com o retorno de Israel. Hoje nós chamamos tudo judeu, judeu, judeu. Não, mas cada israelita sabe a sua tribo. Se você perguntar um judeu, um israelita, ele sabe a sua tribo. Então, vamos pensar nisso. Então, vamos voltar um pouquinho o que é pecado. Pecado que é erro, vem do grego, errou o alvo. O erro de Davi, vamos falar lá atrás, mesmo que Davi pediu perdão, o erro de Davi com a mulher de Urias, quando Davi adulterou com a mulher de Urias e ainda mandou matar o seu marido, porque mandou jogar na frente da guerra e tirar os soldados da retaguarda, mandou matar o seu marido, Deus deu um ano para ele. E Davi não se arrependeu, achou que ninguém viu. E Deus, naquela história que Deus manda Natan, e quando Natan chega para Davi, não chegou mais com nada, chegou com a sentença pronta. A sentença de Deus ali, nada que Davi fizesse alterava mais. Ela estava pronta. Quando ele diz assim, esse homem é digno de morte, Deus disse, olha Davi, o profeta diz, esse homem é você. Portanto, Deus vai matar o filho que você ama mais. E matou o filho do adultério. Aquilo que você fez, isso é, o adultério que você fez com a mulher de Urias, eu vou pegar um de dentro da sua casa para fazer com as suas mulheres. E Deus o permitiu. Primeira coisa que aconteceu, Anã estupra a própria irmã por causa do pecado de Davi, consequência do pecado de Davi. Depois Absalão mata o seu irmão porque estuprou sua irmã e Davi não fez nada, o seu pai, que era um pai ausente, Davi era um pai ausente. Depois, Absalão tenta tomar o reino de seu pai e para se cumprir o que Natan disse, olha Davi, sabe aquilo que você fez sem ninguém ver? Eu vou fazer perante todo mundo. O pecado de Davi. Levou Absalão, seu filho, estuprar suas próprias concubinas, suas próprias madrastras. Usamos uma linguagem de assim. O filho de Davi estuprou a madrasta de Davi por culpa do pecado de Davi. Depois, na guerra, Joabe mata Absalão, culpa do pecado de Davi. Depois, Salomão, quando assume o trono, mata Adonias, seu irmão, quando pediu a Sunamita em casamento, culpa do pecado de Davi. Mesmo assim, Salomão não se atentou e se afastou da presença de Deus de maneira tal que por culpa dele, Deus dividiu o reino de Israel no governo de seu filho Jeroboão, ou Roboão, e dividiu os filhos de Israel durante mais de 500 anos. Culpa de ações desastrosas de homens de Deus que deveria estar velando para cumprir com a palavra de Deus. Então a culpa, Deus perdoou a Davi, mas o estrago estava feito. Porque o perdão foi para ir morar no céu, mas as consequências desastrosas e avassaladoras, Davi precisava pagar. Então não sei, no final da história de Salomão, a Bíblia mostra que ele pode ter se arrependido, porque ele diz que o fim é temer a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Mas certo é que o pecado de Salomão destruiu toda uma nação, fragilizou, tornou-la escravo. Cuidado, irmão, com as consequências do pecado. O perdão não exime da culpa. Se você está cometendo coisas erradas, Deus perdoa para ir morar no céu, mas você vai arcar aqui na terra com as consequências desastrosas e avassaladoras das suas ações impensadas. Pense nisso. Vigie. Não se deixe ser enganado por você mesmo.